Me perguntaram como que você conheceu o Júnior. Você conheceu ele assim, como ele contou em outros vídeos que tem aqui no canal, usando drogas, bebendo, sendo roqueiro? E eu queria falar hoje sobre um tema que nós vivemos na nossa vida e que talvez com esse vídeo o Senhor possa incomodar o seu coração para que você possa viver também um relacionamento fundamentado na palavra de Deus. Palavra de Deus, que é o guia das nossas vidas, que é o que norteia as nossas vidas, que nos direciona, que fala conosco, é o próprio Deus que fala conosco. E foi o que nós vivemos no nosso relacionamento lá no ano de 2006, finzinho de 2005 para início de 2006. Eu me lembro que eu passei por um momento de libertação muito forte de um relacionamento que eu tinha antes, aonde o Senhor usou de um intercessor que eu nunca tinha visto na minha vida, não conhecia, não sabia quem era, e ele simplesmente, pela ação do Espírito Santo, ele falou a minha vida todinha. No início, eu falava assim, a minha mãe falou com ele, a minha mãe contou isso para ele. Depois ele começou a falar coisas que a minha mãe não sabia. E aí eu falei, meu Deus, quem será que falou para ele? E depois ele começou a falar coisas que só eu sabia. E aí eu fiquei transtornada, porque eu falava, meu Deus, como pode, né, uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não sei quem é, saber tudo da minha vida desse jeito? E ali naquele momento ele falava para mim, ele falava, esse relacionamento não é de Deus para você. Você tá levando essa pessoa para o inferno e essa pessoa está levando você para o inferno também. E o Senhor quer que você acabe com isso, porque Ele tem algo para você. Ele tem uma missão muito bonita na sua vida. E eu fui bem resistente, eu falava que não. Eu cheguei a falar para ele, eu falei, quem é você para falar que eu tenho que acabar com o meu namoro, né? Eu nem te conheço. E aí, com muita oração, com muita conversa, e ali ele rezando por mim na frente do Santíssimo Sacramento. Naquele momento, eu me abri à ação de Deus na minha vida e ali iniciou toda a minha libertação. Fui para casa, a minha mãe muito preocupada, porque eu voltei para casa bem chateada, chorando bastante, tudo. E aí ela ligou pro Júnior, porque ela tinha uma amizade com o Júnior. Né? Eu já tinha também, mas ela tinha mais, os meus pais tinham mais amizade com ele. E aí ela ligou pro Júnior e falou, Júnior, liga pra Aline, porque ela não está muito bem. E ele me ligou. E aí eu contei tudo o que aconteceu para ele, porque eu não tinha terminado meu namoro ainda. Só que o Júnior olhava muito para mim e o meu pai falava, ele falava, o Júnior gosta da Aline. E minha mãe falava, não, imagina, né, é de outra pessoa, não é a Aline. Não, ele gosta, olha o jeito que ele olha para ela. E aí ele tinha tudo para naquele momento falar não, realmente, né? Olha, termina mesmo esse namoro, não é de Deus para você. Ele poderia ter feito assim e ele não fez. Ele falou para mim, olha, eu vou rezar e depois eu venho falar com você. E desligou o telefone. Passado um tempo, ele me ligou de volta e ele me passou uma palavra, onde o título era Romper com a Vida Carnal. E ali naquele momento eu tomei a decisão. Terminei o namoro, fiquei sozinha e depois de um tempo nós voltamos a conversar, eu e o Júnior. E aí eu acabei contando para ele tudo que aconteceu naquele dia, da oração, daquele rapaz, tudo que ele falou para mim. E lá no dia eu comentei algo sobre o Júnior, que eu queria chamar ele para ser o meu padrinho de crisma, e ele falou para mim, não chama, você sabe se amanhã ou depois você pode estar casada com esse rapaz?
E eu, na hora, eu falei, não, claro que não, ele é só o meu amigo, né? Não tem nada a ver. Ele falou, então, mas não chama. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falava, meu Deus, mas por que será que ele falou isso? E aí eu contei isso pro Júnior. E ele falou para mim, ele falou, então vamos rezar? Vamos saber se realmente essa é a vontade de Deus para nossa vida? E nós começamos a rezar juntos. E a oração, todas as vezes, nós rezávamos o terço e tantas outras orações, porque a nossa igreja é muito rica, ela nos dá uma vasta oportunidade de se rezar, assim como a oração espontânea também. Mas sempre nós pegávamos a palavra. E todas as vezes a palavra vinha para nós. Eu vou até pegar aqui, eu vou ler, porque eu acho muito importante isso. Saía em Efésios, no capítulo 6, o versículo Efésios 5, 31, aonde vai dizer assim, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. E aí, essa palavra foram diversas vezes que ela saiu. Diversas vezes nós abríamos a palavra, estávamos rezando na capela, na igreja, em vários lugares, e o Senhor sempre dava a mesma palavra. Nós éramos só amigos. Até que um dia o Senhor deu a palavra também em Marcos. Deixa eu pegar aqui. Em Marcos. E quando eu abri, eu falei, nossa, né? É outra passagem, não é em Efésios. Mas o Senhor falou a mesma coisa. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão, senão, uma só carne. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois não serão, senão, uma só carne. E aquilo ficou muito marcado em mim, porque eu falava, meu Deus, mas todas as vezes é a mesma palavra. Até um ponto que eu falei assim, não, a Bíblia deve estar marcada, né? Tá sempre saindo na mesma palavra que era Efésios, saiu uma vez em Marcos. Não, vamos pegar uma outra Bíblia. E nós estávamos numa capela muito grande, uma Bíblia muito grande, a capela era pequena, mas a Bíblia era muito grande. E aí eu falei, Senhor, fala conosco através desta Bíblia. E no momento em que eu abri a Bíblia, a palavra que abriu foi em Gênesis. E aqui, em Gênesis, eu falei, nossa, no começo da Bíblia, tá totalmente longe de Efésios. Que maravilha! Mas, gente, olha a palavra que o Senhor nos deu. Em Gênesis, capítulo 2, no versículo 24. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e já não são mais que uma só carne. E aí, a partir de então, eu falei, bom, é isso mesmo que Deus tem para nós. Eu passei a ter a certeza de que era com Ele que Deus queria que eu iniciasse um relacionamento. E aí acabou que nós nos encontramos na Canção Nova, na virada do ano de 2005 para 2006. Passamos o ano novo lá juntos. Eu com a minha família, ele com alguns parentes dele, com alguns amigos. E ali nós nos encontramos e ele me deu o primeiro beijo na Canção Nova. Quando foi no dia 21 de janeiro de 2006, era o meu aniversário, ele foi na casa dos meus pais para me pedir em namoro. E ali ele chegou, pediu, falou, né, as intenções dele, tudo como manda, né, a tradição do como se pedir uma moça em namoro. E ele pediu, e aí o meu pai ficou enrolando ele, né? O meu pai não falava nem que sim, nem que não, e ficou naquela coisa, e foi passando o dia, era meu aniversário, chegou um monte de gente em casa para comemorar o meu aniversário. E tinha uma pessoa que morava perto da casa dele e falou para ele, falou, Júnior, estamos indo embora, vamos, te dou uma carona. E ele falou, não, eu não saio daqui enquanto não tiver uma resposta.
E aí ali todo mundo foi embora e ele falou: eu preciso de uma resposta, eu só saio daqui com uma resposta. E aí, ali naquele momento, o meu pai, ele até falou assim: eu não tenho que dizer sim ou não, é ela que tem que falar se ela quer ou não. Eu falei: sim, claro, né? Eu estou aqui junto, eu quero sim. Ele falou: então eu dou a minha bênção para vocês namorar. E aí, algo que eu acredito que foi essencial na nossa vida e é até hoje. Porque todo relacionamento ele passa por tribulação, por problemas, por dificuldades, mas o que sustenta é a raiz, né? Se a raiz ela for profunda, não há árvore que caia. Agora, quando a raiz ela é rasa, qualquer vento que venha joga no chão. E ali naquele momento do namoro, o início do nosso namoro, meu pai mandou a gente se ajoelhar na sala e ele impôs a mão sobre nós e rezou sobre o nosso namoro, abençoou o nosso namoro, ele e a minha mãe. Então, os dois rezaram por nós para que a gente começasse um namoro. E aí nós namoramos durante quase 4 anos e casamos, ficamos noivo, casamos, tudo fundamentado nesta palavra. Tudo fundamentado nesta palavra. Tudo que nós fizemos, né, durante o nosso namoro, o propósito da castidade, o propósito de viver juntos, buscando essa meta do casamento, sempre foi fundamentado nesta palavra, tanto de Efésios, como de Marcos, como de Gênesis. Essas 3 palavras foram sempre o fundamento do nosso relacionamento. E no dia 5 de setembro de 2009, nós nos casamos, foi o nosso matrimônio. Um dia assim de bênção para nós, onde nós decidimos que não teríamos bebida no nosso casamento e nem iríamos colocar nenhuma música que pudesse profanar a nossa vida, o nosso relacionamento e as pessoas que estivessem ali. E nós fizemos um verdadeiro grupo de oração, a ponto da minha sogra olhar, como ela era protestante, ela nunca viu o Júnior na igreja, ela nunca viu o Júnior animando, ela nunca viu o Júnior como ele era dentro da igreja, ela conhecia o filho dela dentro de casa. E aquele menino quieto, calado, né, brincalhão, mas muitas vezes mais retraído. E quando ela viu ele ali animando, cantando, pulando, dançando, ela olhou para mim e ela falou: Aline do céu, o Juninho não bebeu nada. Ele tá sóbrio, como que ele tá desse jeito? E aí eu falei pra ela, eu falei: ué, dona Helena, ele é assim todo dia na igreja, né? Ele sempre é assim nos grupos de oração que a gente participa. E ela, a ponto dela não reconhecer o filho dela, porque realmente foi um momento de louvor, de graça, aonde nós louvamos muito, nós cantamos, eu com aquele vestidão dançando naquele palco e todo mundo brincou, dançou, se divertiu e ninguém precisou de bebida para isso. Isso para nós foi uma vitória, foi uma graça, aonde depois de um tempo uma pessoa próxima falou para mim, falou: nossa, Aline, eu achei tão lindo isso. E eu até fiquei triste por eu não ter vivido isso no meu casamento, como eu queria ter vivido isso no meu casamento. Mas ela ficou muito feliz de ter visto que pode sim ter, né, a felicidade, ter a alegria sem necessitar de bebida e de músicas profanas, músicas que nos levam ao pecado. E vivemos isso. E a partir de então constituímos a nossa família, né? Depois de alguns meses, acho que uns 8 meses depois eu engravidei do Gabriel, que é o nosso primeiro filho. Hoje ele está com 13 anos. Depois eu tive a Giovana Miriam, que hoje está com 10 anos. Depois eu tive a Ana Victoria, que hoje, essa semana de dezembro que estamos, de 2023, ela completou 5 aninhos, no dia 17 de dezembro. E agora nós temos o Miguel Lorenzo, que tem 1 ano e meio. Então, hoje nós temos, desde 2011, fim de 2011, nós assumimos uma missão que o Senhor nos pediu
uma graça que o Senhor nos pediu de nos abandonar na missão, de viver da missão, de sair pregando aonde o Senhor nos chama, aonde o Senhor nos faz o chamado, e nós vivemos assim, desde que o Gabriel ainda era um bebezinho. Então, nossos filhos cresceram nessa vida. Hoje temos uma vida muito mais intensa por o Júnior ser o coordenador estadual do Ministério de Pregação. Mas voltando ao relacionamento, meus irmãos, hoje em que o mundo ele tem tratado as pessoas como objeto, como peças descartáveis, o Senhor nos chama a tratar as pessoas com dignidade. Você, homem que está assistindo esse vídeo, que é solteiro, ou você, mulher que é solteira, que ainda não tem a pessoa que Deus preparou para você, reze, entregue para o Senhor e esteja disponível para ouvir a voz de Deus, para rezar com aquela pessoa que Deus colocou no seu caminho. Vamos parar de querer fazer as coisas segundo a nossa cabeça aponta, segundo aquilo que a gente acha que tem que fazer, e nos esquecemos muitas vezes de estar fundamentados aqui, que é o nosso guia, que é aquilo que nos mostra a verdade, aquilo que nos dá uma direção, aquilo que é a voz de Deus que nos fala. Você pode pegar uma palavra, você lê ela inúmeras vezes, o Senhor sempre vai falar com você de uma forma diferente, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Por mais que o Senhor tenha falado conosco há 18 anos atrás, agora dia 21 de janeiro de 2024, nós vamos completar 18 anos que nós estamos juntos. E quantos desafios nós enfrentamos, quantas batalhas, quantas dificuldades, quanto choro, quantas lágrimas, quantas até brigas. Mas o relacionamento, ele é como uma peça que ela precisa se ajustar, ela precisa ir se encaixando, ela precisa passar, ela precisa ser esmerilhada. E muitas vezes é necessário isso. Por que os relacionamentos têm acabado com 1 ano, 2 anos de casado, 3 anos? Porque não tem conseguido suportar essa fase de esmerilhar, de passar por esse aperto, de saber um compreender o outro, de saber um entender o outro, de saber um pedir perdão para o outro, de saber ir atrás do outro, de saber pensar e falar, peraí, se eu falhei, eu tenho que ir atrás, eu preciso ir atrás, pedir perdão, abraçar, dar um beijo, estar junto. Muitas vezes se esquecem disso. E hoje o mundo ele tem vivido uma paganização tão profunda, principalmente relacionado ao relacionamento. Estamos passando por uma fase tão difícil dentro da igreja, no mundo, no geral. E nós precisamos nos levantar, testemunhar. Se você tem um testemunho semelhante ao nosso, coloque nos comentários, testemunhe também, porque é preciso testemunhar que existe sim, ainda existe sim relacionamento em Deus, ainda existe sim homens e mulheres que buscam viver o que a palavra de Deus pede, ainda existe isso, e nós precisamos pregar para os nossos jovens que eles não são descartáveis, eles não podem se deixar ser descartáveis. Eles precisam buscar e almejar alguém de Deus para a vida deles, para que esse casamento seja fecundo, para que esse casamento tenha raízes, para que quando venha a ventania, para que quando venha a turbulência, para que quando venha o vendaval, que muitas vezes, né, até dobra a árvore, mas você percebe, e ela vai ali quase no chão, mas ela não quebra, porque ela tem raiz profunda, porque ela tem profundidade nas suas raízes.
E nós precisamos enraizar o nosso relacionamento na palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus, vocês precisam enraizar o seu relacionamento na palavra de Deus. Talvez você não tenha vivido nada disso que nós tivemos a graça de viver, mas hoje, no seu matrimônio, faça esse propósito de viver essa santidade, de viver fundamentado na palavra de Deus, de colocar o seu relacionamento fundamentado na palavra de Deus. Se você ainda não iniciou um relacionamento, peça essa graça para Deus, de não tratar a outra pessoa como algo descartável, mas de dar a ela a dignidade de alguém que é filho amado de Deus, de alguém que é muito amado por Deus, por isso você zela por ela, por isso você cuida, por isso você quer ter a certeza. Eu não posso iniciar um namoro simplesmente para ver o que vai dar. Eu preciso iniciar um namoro fundamentado na palavra de Deus. Fica a dica para vocês jovens que estão aí só iniciando um relacionamento. Fica a dica para você que está buscando alguém em Deus. Tem essa meta de saber, Deus quer você para mim? Se sim, Ele vai falar. Se sim, Ele vai nos direcionar. Se não, Ele vai falar também. Ele vai nos direcionar. O Júnior conta que ele fez uma oração muito profunda. Ele falou assim, se a Aline, acho que foi a mãe dele que falou para ele, se ela for de Deus para você, Deus vai trazer ela para perto. Mas se ela não for, peça que Deus leve ela para bem longe de você. E ele disse que a oração dele foi essa. Foi, Senhor, se a Aline é para minha vida, traga ela para perto de mim. Se ela não for, manda ela lá para o Paquistão. Então eu tô do lado dele hoje, vai fazer 18 anos, graças a Deus. Foi uma vontade de Deus para nossa vida. Passando para pedir para você deixar o seu like, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe, divulgue para outras pessoas, se inscrever também. Acione o sininho para que você possa receber todos os vídeos novos que estamos postando. Vá lá nos vídeos antigos, assista os outros vídeos para que você possa conhecer um pouquinho mais da comunidade Missão Pentecostes. Então tem várias pregações, tem músicas do Júnior, tem tantos vídeos, tantas passagens, palavras, tem as nossas convivências. Então entre nos outros vídeos também, assista, compartilhe, mande para outras pessoas. E eu quero também divulgar o nosso trabalho, que é as pinturas das imagens. Você pode entrar em contato conosco e encomendar a sua imagem. Talvez você tenha aí o sonho de ter uma imagem. As nossas imagens, elas são pintadas em oração. São imagens onde, quando nós estamos pintando, nós estamos rezando, entregando para Deus. A imagem também, a fabricação da imagem é em um local onde somente é feita imagens sacras, não é feita outras imagens, então não tem aquele peso daquela imagem pesada, sabe? Que muitas vezes a gente percebe em uma imagem. Então são imagens que você percebe que Deus está presente. Então, se você quiser adquirir, essa daqui, Maria passa na frente, mas nós temos várias outras. Nossa Senhora das Graças, São Miguel, todas as imagens que você imaginar, você pode entrar em contato conosco, que nós fazemos o orçamento das medidas, do santo em si, para saber se tem a imagem. Então, entre em contato conosco.